Boa tarde, meu nome é Guilherme Kazu Inui e vou apresentar meu trabalho chamado Investigação a Nicho das propriedades estruturais e eletrônicas de compostos bidimensionais ultrafinos, tendo como exemplo os materiais de cobre e enxofre, com estequiometrias de 0,5, 1, 1,5 e 2. O trabalho foi feito em conjunto com o grupo Quetenano, os quais os autores são eu, Julian Silveira, Rafael Bessi e Juarez Lopes Ferreira da Silva. Primeiramente, gostaria de falar um pouco do grafeno, que é a grande motivação desse trabalho. Ele liderou vários estudos devido à sua espessura, a qual é apresentado como um átomo de espessura. Estruturas similares são muito estudadas para satisfazer sua limitação de ausência de band gap, como por exemplo o H-nitreto de boro, que é usado com grafeno para a obtenção de um band gap, por causa de suas propriedades isolantes. Nesse projeto, iremos utilizar os calcogenetos por causa de sua grande variedade de estruturas e propriedade intrínseca de ser um semicondutor. Isso pode nos ajudar nesse problema, usando o princípio de heteroestruturas, que são materiais 2D empilhados para obtenção de novas propriedades físicas, como por exemplo, a propriedade fotovoltaica, a qual permite a conversão da luz solar em eletricidade. Os principais objetivos desse projeto é o estudo ab initio de novas estruturas de calcogenetos de cobre, para calcular suas estabilidades, viabilidades e se são capazes de formar estruturas ultrafinas, como a do grafeno. Então, a metodologia desse projeto foi procurar em duas bases de dados, a Inorganic Crystal Structure Database, ICSD, e Computational 2D Materials Database, C2DB, por novos materiais. Foi separada as estruturas bidimensionais e a camada das mesas foi separada em 15 angstroms, e os cátions foram substituídos por cobre e os ânions por enxofre, como mostrado no exemplo. Como esses materiais não estão na conformação de menor energia, tiveram que ser submetidos a cálculos de tensor de estresse, com o auxílio do programa Vienna Ab Initio Simulation Package, VASP, utilizando cálculos da teoria do funcional da densidade, DFT, e o funcional Purdue-Burke-Eisenhoff, com a aproximação do gradiente generalizado, ou PBE-GGA, e a correção D3 de Van der Waals. Isso faz com que gere novas estruturas em suas conformações de menor energia com a mudança das posições dos átomos. Inicialmente, a metodologia gerou 34 novas estruturas, com os materiais baseados em cobre e enxofre, de vários tipos e tamanhos e estruturas. Então, para uma melhor compreensão dos dados que obtivemos, as estruturas novas foram submetidas a cálculos de propriedades estruturais, onde observou-se o número de coordenação efetivo médio, o ECN, e a distância média de ligação de cada material. Com esses dados, foi feito o gráfico representado ao lado, que relaciona essas duas propriedades estruturais, fazendo com que obtivéssemos uma relação logarítmica que apresenta um bom R² e bate com dados empíricos e semi-empíricos relatados na literatura, fazendo com que os dados obtidos pelos cálculos teóricos sejam melhor validados para utilização em sistemas reais. Agora, analisando as propriedades energéticas dos materiais que obtivemos, foi plotado um gráfico de energia relativa pela estequiometria do enxofre em relação ao cobre, e foi notado um comportamento de estabilização dos materiais, como a maior estequiometria, onde as estruturas ultrafinas têm menor energia relativa em relação às estruturas tradicionais bidimensionais, com uma diferença de 0,10 eV por átomo. Nesse gráfico, observa-se uma figura mais representativa e um gráfico de menor acima, onde os pontos são estruturas ultrafinas a serem
analisadas. Esse é o gráfico representativo, esse é o gráfico mais simples, para melhor observação. Para aumentar nosso conjunto de estruturas e para uma análise mais refinada desse comportamento, foram sintetizadas novas estruturas a partir do que já tínhamos, em um método de retirada de átomos, aleatoriamente de estruturas de maior estequiometria, fazendo com que tivéssemos mais estruturas com uma estequiometria 1.5 para análise. Nesse método, foram utilizadas as estruturas do conjunto que já tínhamos e feitas pelo menos 3 estruturas de cada, das quais eram possíveis para que houvessem uma maior variedade de estruturas obtidas. Foi gerada várias estruturas que convergiram para uma mesma, porém o método pareceu muito bom para o propósito. Foram geradas duas novas estruturas ultrafinas que apresentaram menor energia em relação às anteriores, como é do caso dessas duas estruturas mostradas aqui. A baseada em seleneto de chumbo e a outra baseada em sulfeto de manganês, com estequiometrias de 0,5 e 1,5 respectivamente. Então, foi feita a mesma análise anterior, e pode-se observar que não existe uma estabilização linear dos compostos. Porém, pode-se afirmar que a estrutura ultrafina de estequiometria 2 é de menor energia que as estruturas tradicionais. Depois disso, foi feita uma análise das propriedades eletrônicas dos materiais, primeiramente com a densidade de estados, as quais pode observar dos exemplos mostrados. Esse de sulfeto de prata apresentou um bandgap de 0,48 eV e o de seleneto de chumbo, que apresentou 0,68 eV. As demais estruturas não apresentam nenhum bandgap. A estrutura de banda dos exemplos citados anteriormente foi feita passando pelos pontos de alta simetria das estruturas. E, dos dois semicondutores que encontramos, um apresenta o bandgap direto e outro apresenta o bandgap indireto, como pode ser observado nas figuras. Portanto, conclui-se que as estruturas de um átomo de espessura de cobre e enxofre podem ser estabilizados relativamente com as estruturas tradicionais 2D com maiores estequiometrias, e que nas duas estruturas que apresentaram ser promissoras nas aplicações em fotovoltaicos, devido aos seus bandgaps diretos e indiretos. Os próximos passos desse projeto é o refino dos dados de propriedades eletrônicas, com as estruturas de maior potencial com funcionais híbridos e a expansão do conjunto de estruturas para os outros calcogenetos de cobre e os de prata também. Obrigado pela oportunidade de estar apresentando e pela atenção de todos.